E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar a respeito da localização e da movimentação. Mas a localização é aonde está localizado algo ou alguém. Se eu te perguntar agora aonde você está, você vai dizer, eu estou em casa, ou eu estou na escola, enfim, você vai dizer que está em algum lugar, correto? Mas isso é porque você tem uma referência, ou seja, ou você tem um endereço, ou você tem algo ao seu redor que te localiza. E, por isso, a localização ela depende de algo que chamamos de referencial. Então, quando eu falo para você, olhe para a direita ou para a esquerda, você deve ter um referencial de localização, ou melhor dizendo, algo que vai te ajudar a se localizar. Deixa eu ir aqui para o lado, que isso vai ficar mais claro. Aqui eu tenho uma estante com alguns objetos, e aí eu te faço uma pergunta. O que está em cima? Ou o que está embaixo? Espera aí, em cima de quê? Embaixo de quê? Veja que foi impossível você descobrir porque eu não te dei um referencial, ou seja, uma referência para você se localizar. E se eu mudar a pergunta para o seguinte, o que está em cima dessa caixa? Agora ficou mais fácil, não ficou? Pois é, eu te dei um referencial, ou seja, o que está em cima da caixa é esse avião aqui. E se eu te perguntasse, o que está embaixo da caixa? Também é fácil, né? Nós temos esse ursinho de pelúcia aqui. O que eu quero dizer é que, para você determinar as coisas, é necessário ter um referencial, ou seja, uma referência. Bem, e agora que você já sabe isso, me responda, quem está dentro da caixa e quem está fora? Quem está dentro da caixa é esse gatinho aqui. E quem está fora, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho esse ursinho, eu tenho esse peão, eu tenho um aviãozinho aqui e também tenho essa bola. Ou seja, eu te dei um referencial a ser seguido. E uma outra pergunta é, quem está perto da caixa? Perto da caixa, eu tenho esse peão aqui, né? E quem está longe da caixa? Longe da caixa, eu tenho essa bola aqui. Então, viu como é importante você determinar um referencial para determinar a localização das coisas ou até mesmo a sua localização? Então, pense, só é possível você responder se está estudando essa aula em casa ou na escola porque você tem coisas à sua volta que servem de referencial, ou seja, servem de referência. O que eu quero dizer é que você conhece coisas da sua casa ou conhece coisas da escola, ou qualquer outro lugar que você esteja estudando essa aula. E pensando na movimentação, eu vou criar aqui algumas situações para você chegar em casa. Digamos que você esteja vindo por aqui, e essa é a sua casa. Qual é a movimentação que você tem que realizar até chegar a ela? Claro, você está olhando nessa direção, então você deve ir para frente mais uma vez, e aí você chega na sua casa. Ou seja, a movimentação aqui foi em frente. Agora, eu vou apagar aqui e vou criar outra situação. Digamos agora que você veio da sua casa e você esteja bem aqui, e você está olhando para essa direção. Então, se você está olhando por aqui e o referencial é a rua, para chegar à sua casa, você tem que caminhar para esse lado, mais um pouquinho, e depois virar e caminhar para aqui. Então, se você está olhando por aqui e o referencial é a rua, você deve caminhar para frente e depois para a esquerda. Agora, digamos que, em vez de você vir daqui, você está caminhando daqui, ou seja, você veio dessa direção da sua escola. Então, você vai para frente, e depois você tem que entrar na sua casa, correto? E o caminho para chegar em sua casa, dessa vez, foi que você teve que andar 2 vezes para frente e depois teve que se virar para a direita para entrar em sua casa. Ou seja, tudo dependeu do referencial. E o referencial, nesse caso, é a rua. O que eu quero dizer é
que se você está vindo por aqui, você está caminhando em um sentido da rua. E se você vem daqui, você está caminhando em outro sentido. Ou seja, a rua, a casa, elas serviram como referenciais. E pensando nisso, nós podemos praticar um pouco mais a respeito da movimentação. Isso porque você sabe qual é a sua direita e qual é a sua esquerda? Você sabia que o seu corpo ele é dividido em dois lados, um lado direito e um lado esquerdo? Como você está olhando para a tela, o lado esquerdo é esse lado aqui, e o lado direito é esse outro. Mas lembra que eu disse que a localização e a movimentação dependem de um referencial? E se você fosse esse garotinho aqui? Qual seria a esquerda e qual seria a direita? Pense que você estaria virado para o outro lado, ou seja, ele está virado de frente para você. Isso significa que a esquerda dele é essa aqui e a direita é essa. Ou seja, tudo depende de um referencial, depende de para onde você está olhando. E algumas coisas te ajudam a entender melhor qual é a esquerda e qual é a direita. Uma delas é utilizar a mão que você escreve. E aí, essa mão serve como referencial, como uma referência para você descobrir qual é a esquerda e qual é a direita. Então, por isso que é importante você guardar o lado que você escreve. Ou seja, se você escreve com essa mão aqui, você é destro. E se você escreve com essa, você é canhoto. Mas, claro, o meu referencial é a tela que está em frente a você. Por isso que eu sei que essa aqui é a direita e essa aqui é a esquerda. E a maioria das pessoas são destras, ou seja, escrevem com a mão direita. E as outras que são canhotas escrevem com a mão esquerda. Ok, mas vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui nessa figura, nós temos uma menina que deseja ir ao parquinho. A minha pergunta é a seguinte: ela deve ir para a esquerda ou para a direita? Isso também depende do referencial. Observe que a menina ela está apontada para lá. Isso significa que a esquerda dela é essa aqui e a direita é essa. E note que o parquinho ele está nessa direção, ou seja, ele está à direita. Então, é preciso que a menina vá para a frente e depois para a direita. Viu como é importante saber localização? Agora, observe esse desenho que eu fiz aqui. Vamos brincar de localização? Primeiro, eu quero saber o que está do lado direito dessa estrela aqui. Note que eu estou te dando a estrela como referencial. E se ela é o referencial, essa aqui é a esquerda e essa aqui é a direita. Então, a flor rosa é a que está à direita da nossa estrela. E pensando na nossa Lua, o que está em cima e o que está embaixo? Já que a Lua é nosso referencial, então, em cima é essa direção e embaixo é essa aqui. Ou seja, em cima da nossa Lua está esse Sol e embaixo está essa árvore aqui. Viu como é fácil descobrir a direita, esquerda, cima ou embaixo quando você tem um referencial? Por fim, vamos ver como isso ajuda até mesmo em nossas brincadeiras. Aqui eu tenho o Pedrinho, e o Pedrinho ele quer pegar este sapinho aqui. Qual é o caminho que ele tem que fazer até chegar ao sapo? Então, o Pedrinho está aqui, então, primeiro, ele deve ir para a nossa direita. Note que para cima não tem caminho, então, para baixo, ele pode seguir. Então, o Pedrinho agora deve descer porque tem caminho. E se nós formos para a esquerda, não vamos conseguir passar. Isso significa que o Pedrinho deve ir para a direita. Se você for por esse caminho aqui, em nenhum lugar você vai conseguir chegar no sapo. Isso significa que nós temos que descer aqui. Então, para baixo, para a direita não tem caminho. Então, temos que ir um pouquinho para a esquerda. E se eu for para cima, eu não consigo chegar no sapo. Então, eu tenho que ir para baixo,
E agora eu tenho que ir para a direita. E se eu for direto por esse caminho, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, eu tenho que ir para baixo. Novamente, se eu for para a direita, aqui não vai ter nada. Então, eu tenho que ir para a esquerda. E eu passei direto aqui porque é um caminho fechado. Então, agora, eu tenho que ir para baixo. E se eu continuar descendo, novamente, eu vou a um caminho fechado. Então, eu tenho que ir para a esquerda. E se eu continuar indo para a esquerda, eu vou novamente a um caminho fechado. Então, eu tenho que ir para baixo, e aí o Pedrinho vai para a direita, e, finalmente, nós conseguimos pegar o sapinho. Viu como é importante saber localização e saber se movimentar? Eu espero que isso te ajude bastante no seu dia a dia. Pense em situações no seu colégio, em sua casa, e tente falar qual é o referencial, ou seja, a referência que você está utilizando para se movimentar ou se localizar. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!